Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre o crescente número de ocorrências de violência doméstica. Veja como a Semana Justiça pela Paz em Casa tem ajudado a agilizar o julgamento dos processos dessa natureza em tramitação nos tribunais. Lacres de latinha de alumínio ajudam a conseguir cadeiras de rodas para quem precisa. O TJMG aderiu à campanha e instalou postos de coleta nas suas unidades em Belo Horizonte. Vandalismo e destruição do patrimônio público são problemas conhecidos das metrópoles brasileiras. E quem paga o prejuízo pela falta de consciência é a própria população. Saiba o que fazer quando o médico indica algum procedimento, mas o plano se nega a cobrir os gastos, alegando que o contrato não prevê esse tipo de tratamento. Entenda a diferença entre racismo e injúria racial e quais medidas devem ser tomadas pelo cidadão que sofrer ofensas. Fique com a gente, nossa edição começa agora. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 1 milhão de processos de violência doméstica tramita pelos tribunais do país. Só em Minas Gerais são 200 mil ações, 10 mil delas sobre feminicídio. Para tentar acelerar o andamento desses processos e ampliar a proteção às vítimas, o TJMG participa da 14ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, de 19 a 23 de agosto. 6 meses sem ver a luz do sol. Cecília foi vítima das mais diversas formas de violência. Mesmo quando eu estava com essa pessoa, né, que eu vi assim, sabe, não entendo nada disso, mas eu vi que quando ele me manteve em cárcere privado, eu fiquei 6 meses em cárcere privado sem ver a luz do sol, eu acreditei, esse cara é doente. Ela está entre os 104 milhões de mulheres que sofreram violência doméstica no Brasil, de acordo com o IBGE. Violência que, de acordo com a chefe da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, não é apenas física. É ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, sofrimento físico, psicológico, patrimonial ou sexual, no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Um estudo sobre violência doméstica realizado em 2002 pela Organização Mundial de Saúde constatou que 20% das mulheres agredidas no Brasil não relataram a experiência para ninguém. Em 2006, veio uma importante conquista no combate à violência de gênero, a Lei 11.340, popularmente chamada de Lei Maria da Penha, que completa 13 anos. De acordo com este psicólogo, apesar de a lei ser popular, o Brasil ainda convive com alguns preceitos machistas. Os avatares do machismo, né? Que é macho não faz isso, macho que é macho tem que responder com força, macho que é macho não chora, né? Então, uma série de prescrições impositivas assim, de como ser homem, né? E ao mesmo tempo de marcações claras de lugares de poder do homem em relação à mulher, né? Então, isso gera, né, identidades mais propensas a cometer violência. Só que isso está presente em todos nós homens. Na nossa cultura, né, atual, desconheço algum homem que não tenha sido criado com alguma dessas prescrições. A cultura da violência parece estar tão enraizada que a cada dia a Central de Mandados do Fórum Lafayette cumpre cerca de 450 medidas de proteção. O trabalho consiste em afastar os agressores de suas residências, como determina a lei. Mas essas 450 medidas são apenas parte de um índice muito maior. Atualmente tramitam nos tribunais do país aproximadamente 1 milhão de processos sobre violência doméstica, 200 mil em Minas Gerais. 10 mil deles são casos de feminicídio. Para acelerar o julgamento das ações penais que envolvam a Lei Maria da Penha, o TJMG realiza de 19 a 23 de agosto a campanha Justiça pela Paz em Casa. Durante uma semana, magistrados priorizam a realização de júris, audiências e o proferimento de sentenças e despachos. O trabalho é desenvolvido pelas coordenadorias da mulher em situação de violência dos tribunais estaduais. Nós temos vários projetos, não só de ajuda à mulher. Então, nós apoiamos vários projetos através da CONCIV, que é a Coordenadoria da Mulher, né, de apoio à mulher em situação de violência doméstica, através de projetos, por exemplo, profissionalizantes. Então, a gente tem alguns projetos que ela pode encontrar no site do Tribunal de Justiça. Cecília foi acolhida em um abrigo onde aprendeu um ofício e ainda se tornou professora de outras mulheres com história semelhante. Me deu a oportunidade de estar
indo trabalhar lá como auxiliar de serviços gerais. Aí eu fui trabalhar lá. Aí depois que eles me promoveram a educadora social e assim, eu tenho orgulho de ser educadora social do abrigo, porque, nossa, para mim é muito gratificante estar lá para me poder ajudar as pessoas, inclusive recebê-las com um abraço e falar assim, você conseguiu sair, você está aqui, você conseguiu. O Poder Judiciário também atua junto ao público masculino. Alguns projetos de apoio ao homem para que ele deixe de ser agressor, né? Então, nós temos alguns projetos que o tribunal participa em parceria com alguns institutos. Um deles é o Instituto Alban. Segundo este participante, condenado na justiça a integrar o grupo reflexivo, os 14 encontros são capazes de ajudar as pessoas a modificar o perfil agressivo do passado. Consegui recuperar bastante coisa, assim, convívio na minha casa, no meu emprego. Hoje eu vejo muitas coisas da forma que eu não via antes. Aí, às vezes, ela ouvindo histórias de alguém que envolveu em algo parecido, igual dela, ela vê que aquilo que ela fez gerou, aquele conflito, vamos supor, aquele processo na justiça, né? Se a mudança pode acontecer para quem um dia agrediu, pode também chegar para quem foi vítima. Basta não desistir e denunciar. A denúncia é anônima. E não é que pode, não. É dever da sociedade, é nosso dever. Então, o que a gente antes dizia, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, hoje é o contrário. Você deve meter a colher. E não é a colher, é o telefone, né? Então, você deve discar o 180. Disque o 180 e chame a polícia. É fácil? Não, porque você sai da sua casa, você sai do seu lar, perde tudo, mas salva a vida enquanto há tempo. Depois você consegue outras coisas. O quadro ABC do Judiciário ajuda a decifrar os significados de termos e expressões jurídicas. Nessa edição, conheça o significado de preposto. Preposto? Não sei, não faço ideia. Uma coisa que você está exposto a fazer. Preposto é como se fosse um contrato que você faz, social, e o preposto Flávio, preposto Esther, seria isso? Preposto é uma pessoa que ocupa um cargo quando o outro não pode ir. Preposto é quem possui autorização para responder por uma empresa em uma determinada situação. Essa pessoa pode contrair obrigações em nome da instituição que representa, desde que atue conforme a autorização concedida. O preposto não pode delegar suas funções a substitutos sem permissão escrita da companhia. Se fizer isso, ele poderá responder pessoalmente pelos atos da pessoa nomeada. No próximo bloco, vamos falar sobre um projeto que está ajudando uma ONG a conseguir cadeiras de rodas para quem precisa. É o Lacre do Bem, que agora conta com a parceria do TJMG. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Já imaginou o que é precisar de uma cadeira de rodas e não poder comprar? Em Minas, uma iniciativa simples está começando a mudar esse cenário. Basta juntar lacres de latinhas de alumínio. O TJMG aderiu à campanha e instalou postos de coleta nas unidades do Judiciário em Belo Horizonte. No galão estão centenas de lacres de alumínio, material que iria para o lixo, mas está prestes a se transformar em solidariedade. Esta é uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a ONG Lacre do Bem, que doa cadeiras de rodas para pessoas que precisam do equipamento, mas não têm condições de comprar. A parceria surgiu da preocupação do tribunal em promover ações de sustentabilidade, que visem a melhoria da sociedade como um todo, o benefício da sociedade como um todo. Essa campanha começou na Semana do Meio Ambiente, que foi em junho desse ano, e ela vai se estender até a Semana do Servidor,
que vai ser em outubro. Os recipientes ficam estrategicamente posicionados nas unidades do tribunal, em locais de fácil acesso, tanto para magistrados e servidores, quanto para o público externo. Qualquer pessoa pode doar os lacres das latinhas de alumínio. Basta depositá-los dentro dos garrafões. Os lacres recolhidos ficam guardados neste galpão. Depois que a ONG consegue juntar 1 tonelada, o material é vendido para empresas de reciclagem e o dinheiro usado na compra de cadeiras de rodas. Esses lacres são depois, lá na recicladora, são pesados e transformados em valores. Esses valores são depositados direto na nossa conta corrente e com esse valor depositado na conta corrente, a gente compra as cadeiras direto da fábrica. A iniciativa é da ONG Lacre do Bem, que nasceu a partir de uma campanha feita pela filha do Nelson em 2013. A ideia surgiu depois que a menina, que na época tinha apenas 9 anos, visitou uma creche para crianças com paralisia cerebral. Durante essa visita, a Júlia viu que além de muitas coisas, existiam muitas cadeiras de rodas quebradas. E ela pensou, eu acho que eu posso fazer mais alguma coisa. Isso ficou dentro do coraçãozinho dela. E a gente, conversando, surgiu essa ideia do lacre, de vender lacre, de juntar lacre para uma cadeira. Ela falou, não, eu quero fazer. Em 6 anos, a instituição já doou 460 cadeiras e se prepara para entregar mais 40. Os interessados se inscrevem no site da ONG e ficam em uma lista de espera. Atualmente, 160 pessoas aguardam na fila. Através dessa lista, a gente vai fazendo essa programação e vai fazendo as doações. A gente avalia também o grau de prioridade. Para comprar uma cadeira de rodas, é preciso vender 352.800 lacres, o equivalente a 140 garrafas PET cheias. Por isso, a ONG conta com a ajuda de parceiros, como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Racismo e injúria racial. Saiba nessa entrevista como identificar cada conduta e veja as providências que a vítima de uma ofensa motivada por cor, raça ou religião pode tomar. Dr. Gilberto, qual a diferença entre racismo e injúria racial? Olha, o racismo, ele trata de crimes contra a honra, ofendendo uma coletividade de pessoas. A injúria racial trata-se de uma subjetividade, quando há um ataque a uma pessoa somente falando da sua crença, da sua religião, da sua etnia e principalmente da sua cor. O que definiria exatamente a prática do racismo? Que exemplos poderíamos dar para as pessoas entenderem? Olha, o caso do racismo é típico de quando um grupo de pessoas é atacado. Então, a gente cita o exemplo de quando tem mais de uma pessoa, são chamados de macacos, quando seus africanos voltem para a senzala, toda essa coisa que leva para a etnia da pessoa dentro de uma coletividade. E como identificar condutas que se enquadram na injúria racial? Olha, a injúria racial é dirigida para uma pessoa. Então, a gente tem, quando se trata de um cidadão sendo chamado de macaco, temos o caso de jogadores de futebol que foram chamados de macacos e tiveram proferimento das torcidas gritando, é um caso típico de injúria racial. Após a identificação dessas condutas, o que é possível fazer, a quem procurar nesses casos? Inicialmente, a Polícia Militar, em não havendo a identificação imediata do sujeito agressor, buscar a Polícia Civil, na Delegacia de Crimes Raciais especificamente, e o Ministério Público também, nos casos de racismo, ele pode agir de ofício. Bastaria essa alegação ou é preciso apresentar provas desse ocorrido? Necessário que se tenha as provas, principalmente provas testemunhais, e hoje, como temos a tecnologia, gravações, filmagens são essenciais e fundamentais para a instrução processual. Você está passando por um tratamento de saúde e o médico indica algum procedimento, mas o plano se nega a cobrir os gastos, alegando que o contrato não prevê esse tipo de cobertura. Saiba o que fazer nessa situação. Evelise fez uma cirurgia bariátrica em 2016. Ela conta que depois de perder 70 quilos, passou a conviver com um novo problema, o excesso de pele. O problema do excesso de pele é principalmente a fricção da pele, o contato da pele sobre pele. Isso pode causar algumas infecções bacterianas, porque isso abre feridinhas, é um lugar mais difícil de higienizar. O
O plano de saúde dela cobria apenas a abdominoplastia, que é a redução da pele da barriga. Mas, de acordo com os médicos, Evelise também precisava de cirurgias em outras partes do corpo. Para conseguir fazer os procedimentos, ela teve que acionar a justiça. O advogado optou por entrar com uma liminar, que como é um problema de saúde, não é um problema estético, eu não posso esperar acabar o processo, que às vezes pode demorar 5, 6, 7 anos para operar, porque justamente aquilo me traz um problema de saúde. Então, de quando ele entrou até acontecer de ser julgado e ser autorizado, foram 6 meses na justiça. E aí autorizou eu fazer mais 3 cirurgias plásticas reparadoras. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, determina quais serviços devem ser oferecidos obrigatoriamente pelas operadoras de planos de saúde. O rol de procedimentos exigidos pela ANS é atualizado a cada 2 anos. Quando recusa o atendimento ao cidadão, a empresa é obrigada a informar o motivo da negativa à agência em, no máximo, 24 horas. O plano de saúde ele não pode limitar o tratamento para aquela doença. Esse tratamento, quem vai falar qual que é o meio adequado é o médico. E aí, nesse ponto, o judiciário tem intervindo quando o plano de saúde, por exemplo, fala, eu trato a doença, mas eu não faço esse tipo de procedimento, eu faço outro. Ou eu te dou um medicamento, mas não dou o outro. O advogado explica que antes de procurar a justiça, o consumidor pode tentar resolver o conflito administrativamente com a própria operadora de saúde ou na ANS. E no último caso, e aí sim, se for necessário judicializar, procurar um advogado, defensoria pública, para que isso seja levado ao judiciário. No próximo bloco, nossa equipe fala sobre dano ao patrimônio público. Quem paga pelos reparos é você, contribuinte. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo deverá indenizar por danos morais um sócio que feriu o pé no clube da entidade. O autor da ação vai receber R$10 mil. Ele cortou o calcanhar em uma escada enferrujada que dava acesso à piscina. A decisão da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais modificou a sentença da comarca de Timóteo. A vítima alega que o clube foi negligente, pois expôs os frequentadores a riscos. Em primeira instância, a associação foi condenada a custear 40 sessões de fisioterapia para o associado. Mas o homem recorreu, argumentando que o acidente gerou sofrimento moral. Para o TJMG, ficou comprovado que a lesão trouxe transtornos ao sócio e que o acidente decorreu da falha na manutenção do espaço recreativo. Um médico e uma advogada de Teófilo Otoni vão poder modificar seus nomes. Com isso, o sobrenome retirado da família do marido há gerações voltará a ser utilizado pelo casal. O marido é descendente de judeus portugueses. No processo, ele afirma que o nome foi retirado pelos familiares no século XVIII para evitar perseguições religiosas. Inicialmente, o pedido foi negado, mas o casal insistiu. Eles argumentaram que o sobrenome só não foi incluído desde o nascimento, porque o oficial do cartório disse que o nome ficaria grande demais. Os desembargadores Oliveira Firmo, Wilson Benevides e Alice Birchel, da 7ª Câmara Cível, permitiram a inclusão do sobrenome perdido. Isso porque o nome é considerado uma manifestação da personalidade. Assim, é permitido modificá-lo, desde que as condições legais sejam respeitadas. Uma cadeirante que caiu ao tentar entrar em um ônibus vai receber R$10 mil pelo constrangimento sofrido no episódio. A decisão é da 14ª Câmara Cível do TJMG, que condenou a Transcid, Transporte Coletivo Cidade de Divinópolis Limitada. O tribunal modificou sentença da comarca de Divinópolis. Segundo a passageira, os veículos da empresa não costumam contar com o equipamento de acesso em boas condições. Ela afirmou ainda que, em uma ocasião, chegou a cair de sua cadeira de rodas.
No segundo julgamento, os desembargadores consideraram que a cadeirante tinha direito à indenização por danos morais. O fundamento da decisão é de que as empresas de transporte devem responder pela segurança dos passageiros durante a viagem, do embarque até o destino final. Nosso assunto agora é a destruição do patrimônio público. Por toda a cidade, bancos, praças, estações de ônibus são pichados ou quebrados, prejudicando toda a população, que acaba pagando pelo prejuízo. Veja mais sobre esse ato de vandalismo na reportagem de Camila Cambraia. Em alguns pontos de Belo Horizonte, ela já faz parte do cenário. A pichação está em muros, placas e até prédios públicos. Um patrimônio que deveria ser protegido, mas acaba se destacando pelo mau estado de conservação. Em alguns casos, o vandalismo prejudica a própria população. Os abrigos de ônibus são um exemplo. Neste, o banco foi arrancado. Na mesma avenida, na zona sul da capital mineira, outro abrigo estragado. A placa também foi danificada. As pessoas que depredam um patrimônio público ou uma obra pública, qualquer que seja, algum bem público, material, essas pessoas não entenderam ainda que o público quer dizer nosso, quer dizer meu, seu e delas também. O público, então, na cabeça dessas pessoas, o público é de todos, mas não é meu. Então, eu não me sinto parte daquele contexto, eu não sinto que, de alguma forma, aquilo vai me beneficiar. Então, eu vou fazer isso para poder te agredir, talvez, ou para poder, às vezes, até demarcar como meu. Toda vez que o patrimônio é depredado, a administração pública tem que fazer o conserto. E aí não tem jeito. Os custos disso acabam sendo divididos entre toda a população por meio de impostos e taxas. Só no ano passado, a BH Trans gastou aproximadamente R$1 milhão em manutenção por causa de vandalismo e roubo de peças. Neste ano, não deve ser diferente. No caso dos abrigos de ônibus, nos últimos 60 dias, 49 bancos de inox já foram arrancados. O problema é ainda maior nas estações e nos semáforos. A gente teve que mudar todo o sistema elétrico, mudando o local onde os cabos ficam e os equipamentos de ar-condicionado para que eles parassem de ser roubados. E os semáforos são feitos, já foram tentadas várias coisas, entre elas até concretar, dificultar o acesso às caixas de passagem onde os cabos passam, para que as pessoas não tenham acesso para poder levar esses cabos. O gerente de manutenção da BH Trans explica que a empresa tenta conscientizar os usuários por meio de campanhas educativas. A nossa equipe de comunicação fez uma campanha bacana no ano passado, que é A Estação é Nossa, de tentar mostrar para o cidadão que o que está ali, o bem público, é deles mesmos, que eles não podem, o que eles estão estragando lá, estão deixando de receber uma outra coisa, que podia ser um remédio, uma melhoria na escola, para poder pagar por aquela manutenção. Quem estraga o patrimônio pode ser punido. O crime está previsto no artigo 163 do Código Penal. A pena varia entre 1 e 6 meses de detenção ou multa. Se esse dano for praticado contra bens públicos, a pena é maior, entre 6 meses e 3 anos de prisão e multa. A punição pura e simplesmente penal na seara criminal, ela é branda, porque na maioria das vezes ela tem a substituição da pena, né? Que pode ser uma prestação de serviço, pode ser um pagamento pecuniário. Então isso é efetivamente uma punição branda. Mas a partir do momento em que você qualifica isso e faz com que, além dessa punição penal, criminal, ele tenha a necessidade de ressarcir aquilo que ele deu causa, eu acho que aí nós vamos ter um caráter educativo nas medidas que deverão ser aplicadas. O juiz afirma que, em muitos casos, esses crimes não são solucionados porque é difícil identificar o autor. O grande segredo disso aí é a identificação do infrator, buscar ir atrás do infrator e ele ser processado criminalmente por aquilo que ele fez, além de ser processado civilmente a ter que ressarcir o dano que ele provocou. Para a psicóloga Lívia Pires, além das punições previstas em lei, medidas educativas podem ajudar a evitar o vandalismo. Então, pichou, volta lá e limpa. Quebrou, volta lá e ajuda a construir. Mas, simultaneamente a isso,
outras estratégias políticas, públicas, que vão criar oportunidade para todas as pessoas aprenderem a se reconhecer no público e a reconhecerem o público. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.